Uai, vocês estão aí? Uai, começou? Uai, já começou então? Tá. Turma, saúde mental hoje. Nós vamos trabalhar aí um pouquinho aprofundando aí nas condições da assistência do cuidado, falando da reforma psiquiátrica dessa mudança que aconteceu aí na estrutura de atendimento, não só no Brasil, mas em toda a estrutura mundial. A reforma foi importante porque as mudanças eram necessárias, sair do modelo de hospitalização, mas entrar diretamente numa questão de tratar do doente mental, do portador, como um ser humano. Tá? Ele é um ser humano, deixa de ser. Tá tudo bem que é um ser humano que apresenta aí alguns distúrbios com relação ao seu comportamento social, com relação à sua convivência, mas ele é um ser humano. Tá tudo bem que faltam uns parafusos lá, mas ele é um ser humano, ele ainda tem outros. Tá? Mas essa reforma ela foi importante, gradualmente acontecendo em todo o mundo e, claro, no Brasil também. Antes de entrar diretamente na reforma psiquiátrica, tá? Antes de começar a falar dela diretamente, no período colonial aqui no Brasil, até o início da República, tá? Então, essa estrutura brasileira, claro, os que eram considerados loucos aí, eles faziam parte da rotina da sociedade, eles viviam normalmente, só que eles não eram incorporados a algum lugar específico, eles não tinham lugar para ficar. Esse período inicial foi marcado por uma exclusão total. A pessoa ela ficava simplesmente fazendo parte da rotina, só que à margem da sociedade. Ficava limitada a não fazer nada. Tinha alguns espaços de acomodação específicos, alguns abrigos, cadeia e até a Santa Casa. Mas era uma pessoa assim, a vida tá rodando ali, tá ali no canto, beleza. E a vida continua. É como se a pessoa não existisse socialmente. É louco, tá. Então, assim, é um método de trabalho de ignorar, da sociedade ignorá-lo completamente, não deixá-lo fazer parte do contexto. Nesse período, aquelas famílias, né, que tinham mais condição, a nobreza, eles cuidavam dos parentes na própria residência. Tá? E agora, os outros que não tinham essas condições viviam nas ruas como mendigo, alcoólatra, marginalizados, assistidos aí pela caridade. Por isso que a Santa Casa, as Santas Casas no início, é que cuidavam dessas pessoas, porque elas viviam com base nessa condição da caridade. Em 1830, foi a recém-criada Sociedade de Medicina e Cirurgia lança uma palavra de ordem aos loucos: hospício. Tá? Hospício, hospitium, da mesma característica latina de hospes, de hospitalis, de hospedagem, hospitaleiro. E aí veio a questão de aos loucos hospício, protestando aí contra as condições dos pacientes da Santa Casa. Lá na Santa Casa não tinha assistência, não tinha cuidado, não tinha um lugar específico, então bota no hospício, cria um lugar específico para eles. Em 1841, Dom Pedro II cria o primeiro hospício brasileiro, claro, que recebe o seu nome. Aí ficou o Hospício Dom Pedro II. Os pacientes que até então estavam na Santa Casa foram levados para essa instituição, para esse espaço exclusivo para tratar dessas características que eles tinham, onde eles passariam por um tratamento moral. Vocês lembram, né? Eu já falei isso na primeira aula. E eu falei, não foi nem saúde mental, falei sobre tratamento moral lá na parte da ética, dos valores. Tratamento moral no sentido de colocar essa pessoa dentro do padrão de moralidade. Colocar essa pessoa dentro da condição social do que é aceitável e correto. Padrão de moralidade no sentido de fazer... Não ficou claro? Ficou parecendo... agora melhorou. No sentido de fazer com que essa pessoa se inserisse socialmente, aceitasse socialmente, convivesse bem socialmente. Essa que era a questão da moralidade na qual o tratamento era desenvolvido. Eu adoro meu vizinho. A Ilha Dama, é fantástico. O Hospício Dom Pedro II manteve-se vinculado à Santa Casa até 1890 e aí foi desvinculando rapidamente, sendo renomeado para Hospital Nacional dos Alienados. E claro, nos primeiros anos da República, implantaram as primeiras colônias de alienados. Alienados, doentes mentais, portadores de sofrimento mental, louco, doido, barrido. Tá? Lógico que eram pacientes tidos aí como indigentes. A doença mental ganha destaque no mundo inteiro. Tá? E no final do século XIX, em condições gerais, as instituições, os hospitais passaram a cuidar, passaram até a isolar a pessoa como um tipo de transtorno. Tá? Então, o foco deles era esse.
A pessoa está com sofrimento mental, tira da sociedade. Ah, mas tira da sociedade. Proliferou em toda a Europa, Estados Unidos, no mundo inteiro, essas instituições para afastar essas pessoas da sociedade, fazendo com que elas ficassem armazenadas, guardadas, presas em um lugar próprio para esse trabalho. No Brasil, no início do século XX, houve a especialização médica na assistência ao psiquiátrico e os hospícios passaram a internar no modelo de tratar e educar, fazendo com que o espaço fosse mais calmo, fazendo com que ele trabalhasse nesses lugares. Só que houve um excesso de pessoas nesses espaços, porque além dos portadores de sofrimento mental, eles recebiam mendigo, órfãos, prostitutas, alcoólatras e qualquer outro que estava marginalizado, qualquer outro que estava excluído. Esse mesmo processo de receber qualquer um que precisava, isso surgiu na história do hospital de 325 depois de Cristo. O início do hospital foi do mesmo jeito, só que com a mudança da característica, passou a ser na parte da psiquiatria o atendimento a essas pessoas. Na década de 50, os hospitais foram caracterizados aqui pela superlotação, cheios ao extremo, não tinha uma equipe específica, qualificada, adequada para prestar esse cuidado, para prestar essa assistência. Condição de higiene era zero, tá? Nula, ausente. E, claro, maus tratos. Muito maus tratos. Na justificativa, muitas vezes, de proteção, na justificativa de tratamento moral, de ressocialização. Tá? Então eles acreditavam que os tratamentos que eles ofereciam, as mais atrozes técnicas de cuidados, eram voltados justamente para ressocializar o indivíduo, para fazer com que ele saísse do seu transtorno mental e voltasse à sua normalidade. Os hospitais eram vistos como uma solução para a loucura. Entenda a solução para a loucura como: não tem louco na sociedade, então tá tudo bem. Só que não tem louco não é porque ele não existe, é porque ele está trancafiado, ele está preso em um local em que ninguém vai ver. É a mesma condição, tá, de você. Não é porque não está acontecendo, não é porque você não está vendo que não existe. Um exemplo bem bobo, bem toscão. Existe um bairro aqui em Contagem que não é noticiado, que não se fala isso, mas tem um grande número de assaltos. Ah, não, aqui super tranquilo, não tem assalto nenhum. Não é porque você não está vendo que não exista. Os loucos da mesma forma. Ah, não, a solução foi feita, solucionou o problema da loucura. Não é que solucionou, é que só tirou do campo de visão da sociedade, só tirou do campo de visão de quem está observando a sociedade como um todo e passou a colocá-los dentro de um prédio, dentro de um espaço fechado, dentro de um espaço confinado. Dentro dessa característica, dentro dessa condição de isolamento, de não ter aí um cuidado específico, de não gerar condições de melhoria para o portador de sofrimento mental, é que houve a reforma psiquiátrica. É que houve essa mudança. Não é só Brasil, não. Essa mudança é mundial, buscando principalmente, assim, dentro da reforma, trabalhar com a humanização, trabalhar com a visão mais humana. É portador de sofrimento mental, é doidinho, taca pedra, mas é ser humano. Mas ele faz cocô no chão e come. Tá, mas ele é ser humano, tá? Ele é um ser humano, ele é uma pessoa. Tá? Ele tem sofrimento mental, mas ele é uma pessoa. Turma, não sai daí. Reforma psiquiátrica volta já.